Bem, você que vai fazer a prova de segunda fase da OAB em penal, a gente vai trabalhar um tema hoje aqui que eu vou dizer que é impossível você não se deparar com ele na sua prova. Seja na peça, que você tem que lidar com prazo, seja na questão. Então, a gente vai falar justamente disso, de contagem de prazo. Então, vamos lá. Se nós olharmos para o Código Penal, o artigo 10 vai dizer o seguinte para a gente: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Só que o problema é o seguinte: você também tem uma regrinha de contagem de prazo no Código de Processo Penal. Está lá no artigo 798. Ele vai dizer o seguinte para a gente: todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Aí o parágrafo 1º traz logo uma diferença muito grande em relação ao artigo 10. Ele vai dizer o seguinte: não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Você percebeu que no Código Penal a gente inclui o dia do começo? No Código de Processo Penal a gente exclui o dia do começo? Aqui, olha, tem os demais parágrafos também do artigo 798, o parágrafo 3º, ele é muito importante para a sua prova. Ele vai dizer assim: o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Vem aqui comigo. Deixa eu te dizer assim algumas coisas muito importantes, porque o objetivo desse vídeo é ser muito objetivo e abordar aquilo que pode cair na sua prova. Primeiro ponto é, quando é que eu trabalho com Código Penal, quando é que eu trabalho com Código de Processo Penal? Quando que eu vou contar o prazo pelo artigo 10 do Código Penal, quando que eu vou contar o prazo pelo 798 do CPP? Tem uma sigla, eu falo muito sobre essa sigla no curso de segunda fase. PPPD. PPPD. Essa é a sigla dos prazos que nós vamos contar pelo artigo 10 do Código Penal. O que essa sigla significa? PPPD. Prisão, pena, prescrição e decadência. Portanto, quando eu estou contando os dias de uma prisão temporária, por exemplo, eu conto de acordo com o artigo 10 do Código Penal, o que significa que eu incluo o dia do começo. E como eu não vou contar as frações do dia, que são as horas, eu conto aquele dia como um todo. Mesmo que o meu cliente tenha sido preso mais ao final do dia, eu conto aquele dia por inteiro. Aquele é o primeiro dia da prisão. Porque nos prazos do direito penal, do direito material, a gente inclui o dia do começo. Então, os prazos de pena, de prisão, de prescrição e de decadência, eu conto incluindo o dia do começo e eu conto, portanto, nos moldes do artigo 10 do Código Penal. Cris, como é que eu faço em relação ao prazo de uma peça processual? Se eu tiver que fazer a minha peça processual na prova da OAB, eu vou contar pelo artigo 10 do Código Penal ou pelo 798? Veja bem, em regra, os seus prazos para elaboração de uma peça, eles vão ser contados pelo 798 do CPP. Portanto, se você está contando, por exemplo, o prazo de 5 dias para elaborar alegações finais por memoriais, você vai excluir o dia da intimação. Se a intimação foi, por exemplo, no dia 19, o seu primeiro dia para contagem não é dia 19, é dia 20, porque você exclui o dia do começo. Mas você precisa ter cuidado com uma situação: a elaboração da queixa-crime. Porque na elaboração da queixa-crime, o seu prazo é decadencial. E lembra do PPPD? Portanto, o prazo de decadência eu conto pelo artigo 10 do Código Penal. Se eu conto, portanto, um prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento de uma queixa-crime, eu conto incluindo o dia do começo. Se a vítima toma ciência de quem é o autor do fato hoje, eu incluo o dia de hoje na contagem do prazo. Como é que eu vou contar isso? Primeiro eu vou contar os meses. Se, digamos, for dia 19, eu tomei ciência de quem é o autor de um crime contra a minha honra. Então, ali eu vou começar a contar o prazo decadencial. Se eu estiver contando, por exemplo, a partir do mês de março, então eu vou contar primeiros meses, tá? Março, eu vou contar abril, um mês, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro vai completar o prazo de 6 meses. Como eu incluí o dia do começo, se o dia do começo for, por exemplo, dia 19, então esse prazo ele vai terminar quando? No dia correspondente à véspera.
Porque se eu incluir o dia do começo, que foi um dia 19, o meu último dia do prazo vai ser dia 18. Só que 6 meses depois. É fácil você fazer essa contagem. Você conta o prazo em termos de peças processuais, atenção, em regra, pelo 798 do CPP. Mas se for queixa-crime, como o prazo é decadencial, você conta pelo artigo 10 do Código Penal. Você faz o quê? Você inclui o dia do começo. Então, quando você conta os 6 meses, o último dia do prazo, o último dia para o oferecimento da queixa-crime, vai ser o dia correspondente à véspera. Mas com um pequeno cuidado. O que vai acontecer? Se esse prazo decadencial para o oferecimento de uma queixa terminar em um sábado, em um domingo ou em um feriado, se fosse um prazo para outra peça, se fosse um prazo para alegações finais por memoriais, um prazo para apelação, um prazo para recurso sentido estrito, o que você faria? Você prorrogaria. Se terminasse num domingo, você ia datar do dia de segunda-feira. Se segunda fosse um feriado, de terça, mas na queixa-crime você antecipa. Enquanto nas demais peças processuais você prorroga para o próximo dia útil, no prazo decadencial para o oferecimento de uma queixa-crime, nele especificamente, eu não estou falando em outras situações, eu estou falando do prazo decadencial para o oferecimento de uma queixa-crime. Nele você antecipa. Portanto, se o prazo terminar em um sábado, em um domingo, em um feriado, você antecipa para o dia útil imediatamente anterior. Eu trouxe aqui um calendário que eu acho que vai ajudar você a entender o prazo de direito material e o prazo de direito processual. Vamos imaginar que nós estejamos contando o prazo de 5 dias da prisão temporária, tá? O cliente foi preso no dia 19, primeiro dia, independentemente da hora. Estou contando o prazo de PP/PD, então o que eu uso? Eu uso o artigo 10 do Código Penal. Portanto, dia 19 é o primeiro dia, dia 20 o segundo, dia 21 o terceiro, dia 22 o quarto, dia 23 o quinto dia de prisão temporária, o último dia de prisão temporária. Se eu estivesse contando um prazo processual penal, o que eu faço? Eu excluo o dia do começo. Imaginemos aqui que eu estivesse contando um prazo para o oferecimento de alegações finais por memoriais, um prazo de 5 dias. E a defesa foi intimada no dia 19, risca dia 19. Eu não conto o dia 19, porque pelo 798 do CPP eu faço o quê? Eu excluo o dia do começo. Qual será o meu primeiro dia? Dia 20. Então, dia 20, 21, 22, 23, 24 é o quinto dia, é o último dia do meu prazo. E aí vem uma pergunta muito importante. O que a gente faz em relação ao sábado, ao domingo ou ao feriado? A gente conta normalmente o sábado, o domingo e o feriado? Você só vai se preocupar em não considerar o sábado, domingo, feriado, ou seja, não contar, se ele vem no início ou no fim do prazo. Se eu falasse de uma intimação na sexta-feira, dia 20, você não tem que excluir esse dia? Tem. Então, você começaria a contar quando? Na segunda. Por quê? Porque você não começa a contar o prazo no sábado, no domingo ou no feriado. Assim como você não termina o prazo no sábado, no domingo, no feriado. Se você na prova vai fazer a contagem do prazo, o ideal é que você desenhe esse calendário, tá? Coloque lá segunda, terça, quarta e vá colocando os dias. Se você percebeu que o último dia do prazo está aparecendo para você em um sábado, em um domingo ou em um feriado, o que você vai fazer? Prorrogar para o próximo dia útil. Ah, então olha só. Se for queixa-crime, você antecipa para o dia útil imediatamente anterior. Mas, se for outra peça processual, você prorroga para o próximo dia útil. O prazo, ele não começa em um sábado, em um domingo, em um feriado, e ele não termina em um sábado, em um domingo, em um feriado, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado. Deixa seu comentário, eu adoro responder os comentários, tirar as dúvidas, é super importante, tá? E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar o link para você, se for no YouTube abaixo desse vídeo, se for no Instagram, lá no link que está na descrição do meu perfil. E compartilhe, curta. E se você está me seguindo no YouTube, ative as notificações. Se não estiver ainda, passe a me seguir, porque tem sempre conteúdo novo lá, quase que diário. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.